Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et on ha-Shabbat, lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando duas parashiot, Parashá Hukat, quer dizer estatuto, e a Parashá Balak, quer dizer o nome de Balak, rei dos Moabitas. E aqui nós vamos, hoje, nesse primeiro comentário deste Shabbat, nós vamos falar da Parashá Hukat. E amanhã nós estaremos postando um comentário sobre a Parashá Balak. Amém? Então vamos agora falar da Parashá Hukat. Eu gostaria de convidar os amados aqui. Nós vamos examinar um texto, de Números, capítulo 20, Bamidbar 20, amém? Versículo 11, que diz assim: Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Amém? Só para iniciar o nosso comentário, queridos, por quê? Nesta Parashá Hukat, nós vamos ver dois momentos, 2 episódios. O primeiro em que em Bamidbar, Números 20, e o outro em Números 21, capítulo 20 e 21, em que o povo de Israel, ele reclama da falta de água. Amém? Reclama da falta de água. Em Números 20, o Eterno, ele deu razão ao povo de Israel, de tal forma, que falou com Moisés para falar com a rocha, e Moisés precipitadamente feriu a rocha por 2 vezes, e ali não cumpriu aquele mandamento, mas de qualquer forma o Eterno supriu a congregação de água, bem como seus animais. Moisés depois pagou um preço, como nós já vimos nas parashiot mais adiante, de que ele não entrou na terra prometida exatamente por causa deste momento aqui, em que ele não honrou o povo de Israel, não honrou o Eterno perante o povo de Israel, em não falar com a rocha. Amém? Aqui, queridos, então o Eterno, vamos lá, no capítulo 20, o povo reclamou e o Eterno, ele deu razão, até porque existia um poço que acompanhava o acampamento das tribos, mas com a morte de Miriam, que é o início desse capítulo 20, nós vamos ver a morte de Miriam, ali no versículo 1, esse poço desapareceu, e o Eterno deu razão ao povo e deu água para o povo. Amém? Só que no capítulo 21, o povo volta a reclamar de água, naquele momento em que Israel havia pedido permissão para poder passar por Edom, mas Edom recusou, que são os descendentes de Esaú. Recusaram, e Israel teve que fazer o contorno, e o povo ali, na verdade, reclamou de água, mas o Eterno entendeu que a questão ali não era reclamar de água, era abrir um pretexto para reclamar de qualquer coisa. Amém? Então o Eterno, ali no capítulo 21, nós vamos ver, amém? Já diz assim no verso 4: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Então o povo não estava realmente sentindo a necessidade da água, mas estava angustiado, porque tinha que dar a volta sobre a terra de Edom e não cruzar por ela direto, já que Edom, o povo de Edom não havia permitido. Então aí diz no verso 4 que o povo angustiou-se naquele caminho, em versículo 21, verso 4. Agora no verso 5 diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés, e murmurou, reclamou, E aí no verso 6, o Eterno fez assim: Então o Eterno mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente. Então, queridos, nós vemos aqui 2 momentos diferentes. O Eterno deu razão, porque viu que realmente o povo estava com sede, mas aqui não, o povo estava aborrecido, porque tinha que rodear a terra de Edom, e ali
o Eterno julgou aquele povo, amém, e mandou serpentes. Agora a pergunta que nós temos que ver aqui, queridos, né? Por que serpentes? Né? Por quê? Porque a serpente pica, né? A cobra pica da mesma maneira que a pessoa que reclama sem justificativa, ela assim o procede. Amém? Dizem os nossos sábios que quando uma pessoa se torna reclamão, né, de tudo, e acha que as pessoas que estão ao redor dela estão erradas e que ela está sempre certa, enfim, que a pessoa reclama de tudo, dizem os nossos sábios que esta pessoa não é ela que está sendo agredida, é ela que está agredindo as demais pessoas sem motivo nenhum. Amém? Os nossos sábios dizem assim, que quando a pessoa é reclamão, quanto mais, é porque a pessoa, na verdade, porque não é possível que todo momento todas as pessoas estejam fazendo coisas erradas. Então aquela pessoa, sim, está agredindo as demais pessoas. E é por isso que Deus mandou a cobra. Porque a cobra, como ela pica, assim mesmo o reclamão que reclama injustamente. Amém? Então, exatamente por isso é que nós vemos aqui a presença da cobra. Isso vem também nos trazer, queridos, uma história, né, que eu vou falar com os irmãos, que, por exemplo, existia numa empresa um empregado, um trabalhador até com bastante tempo de empresa, e ele estava no seu cargo ganhando um determinado salário. Depois teve um outro trabalhador que foi promovido para aquele cargo, mas ele ganhava um salário um pouco melhor, né? E ali, né, isso daí é uma história contada, né, contada dentro do povo de Israel. Amém? E ali, aquele trabalhador que estava há muito tempo na casa, naquela empresa, chega para o chefe da empresa, para o seu, e diz assim, olha, eu já estou há bastante tempo aqui e estamos aqui, é fulano, né, entrou depois e está tirando mais do que eu, recebendo mais do que eu. Mas o chefe, ele não respondeu, cortou o assunto, né, e estava ali na hora da refeição, e ele falou assim, e estava chegando a hora da refeição, e ele chegou para ele, olha só, nós temos, eu gostaria que você fosse e verificasse aqui em algum fornecedor que pudesse dar sobremesa para os funcionários da empresa, porque vai chegar na hora do almoço e não tem sobremesa para servir. E a sobremesa, né, seria um abacaxi, seriam fatias, uma rodela de abacaxi, né, para cada funcionário daquela empresa. Amém? E aí ele, tá bom, ele foi, né, e chegou lá no primeiro fornecedor e viu lá que não tinha abacaxi suficiente e voltou e falou para o chefe, olha só, eu fui lá, contamos e vimos que não tem abacaxi suficiente, enfim, não dá para servir abacaxi no almoço, né, nesse almoço de hoje. Aí o chefe falou, então tá bom. E aí ele chama aquele outro funcionário, olha, dá para você ir numa empresa verificar um fornecedor que nos sirva abacaxi, porque não tem sobremesa hoje? E aí aquele outro funcionário que ele disse que ganhava mais que ele, mas estava no mesmo cargo, ele diz assim, não, eu vou, né? E foi, e daqui a pouco aquele funcionário chega e diz assim, olha, eu fui no fornecedor e naquele fornecedor não tinha abacaxi suficiente. Então eu falei com ele para nós vermos soluções alternativas e viu que tinha maçãs, pêssegos. E aí, para a quantidade de funcionários, ele disse que teria que ser tantas maçãs ou tantos pêssegos, né, para complementar a falta de abacaxi ou, alternativamente, substituir o abacaxi. E ele disse que daria as frutas que fossem escolhidas cortadas. Então, o senhor tem aqui, se forem maçãs, serão tantas maçãs, ele vai descascar e vai cortar todos e vai servir todo conforme nós quisermos. E aí ele agradeceu, né? Já estava ali com tudo acertado, poderia fazer suas escolhas, já tinha um fornecedor
pronto para atendê-lo, e ele olha para o outro que tinha falado e diz assim, você quer falar alguma coisa? E o outro falou, não quero falar nada não. Né? Eu só estava pensando alto e saiu. Né? Assim mesmo, meus irmãos, a gente tem que ver que nós não devemos reclamar. Né? Isso aqui é um caso que aconteceu em Israel, né, irmãos? Mas eu estou falando aqui de uma situação que nós não podemos reclamar, nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas, amém? E o reclamão, ele acha que está todo mundo errado, e o Eterno aqui, ele julgou o povo, amém? Inclusive diz aqui no versículo 6 que morreu muita gente, porque estavam reclamando justamente, reclamando de barriga cheia, reclamando sem necessidade. Devemos ser gratos a Deus por tudo, amém? E olhar sempre para os outros o que eles têm de bom. Né? Olhar para as pessoas, essa pessoa tem isso de bom, e ver o lado bom das pessoas, amém? Então, queridos, que nós possamos entender essa mensagem da Parashá Ruká, amém? Que a primeira Parashá desse Shabat, né? Já que são duas Parashiot, e que o Eterno abençoe a todos, continue falando ao coração dos amados, Shalom, Shabbat Shalom, amém e amém.